Então vamos lá. Ontem a gente teve duas notícias aí que movimentaram o Brasil. Uma delas foi muito triste ali, foi a morte do humorista, o Paulo Gustavo, né? Ele é um cara que, marcou uma geração inteira, né? Fez um monte de filmes e foram filmes que tiveram uma audiência muito grande, foram filmes que apresentaram aí os filmes brasileiros para os brasileiros, porque a indústria nacional de cinema, sempre combalida ali, né? Foi surpreendida aí por um cara que tem um talento muito grande. Foi um negócio que na hora que eu li a notícia, eu nem sabia que eu gostava do Paulo Gustavo, sendo bem honesto pra vocês, mas na hora que eu li a notícia foi um negócio que eu fiquei, caralho. Sabe, foi foda assim, foi estranho, né, ver a notícia, eu fiquei bem sentimental, talvez porque também eu tinha bebido um pouquinho, fiquei um pouco triste ali, pesado assim, fiquei, caramba, que foda, né, um talento aí que a gente perde do Brasil, e um cara que eu conhecia o trabalho, que eu gostava, nunca cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas conhecia muito o trabalho e gostava, e aí foi essa uma das notícias que movimentou ontem o Brasil, e acabou ofuscando ali, né, ainda bem, a notícia do final do Big Brother, que acabou ontem, e aí hoje de manhã as pessoas já tinham engolido melhor a ideia do Paulo Gustavo, e quando eu acordei no meu Instagram tava cheio de mensagem ali, cara, fala o que você faria com o prêmio da Juliette, tenho certeza que vai ser um vídeo que vai alcançar um monte de gente. Eu pensei, cara, de verdade, né, vai alcançar muita gente, eu posso fazer o vídeo, só que eu tinha planejado um vídeo específico para hoje que vai sair editado no fim do dia, então eu decidi trazer aqui para vocês muito mais um bate-papo do que eu faria com esse dinheiro. Eu vou responder de forma prática aqui, mas não vai ter imagem, não vai ter edição e tal, porque eu não quero gastar o vídeo de hoje com esse vídeo específico. Eu acho que se sair à noite também perde um pouco aquele fio da meada ali, né? Perde um pouco a emoção que tá agora pela manhã das pessoas querendo saber sobre esse assunto. Então vou soltar ele agora sem edição, já peço desculpas de antemão para vocês aí pelo vídeo não estar editado. E o que eu faria ali então com um prêmio de R$1,5 milhão? Antes de mais nada, eu vou surpreender vocês com a informação de que esse é um dos menores prêmios já pagos pelo Big Brother Brasil. Aí você vai falar assim, Raul, mas o prêmio lá no começo era R$500 mil, o prêmio depois foi para R$1 milhão, o prêmio agora é R$1,5 milhão, como é que pode ter sido um dos menores prêmios já pagos? E aí a gente precisa entender que o valor nominal do dinheiro, esse valor que você vê, não é igual ao valor real de poder de compra, né? Poder de consumo desse dinheiro. E se a gente pegar ali o primeiro prêmio do Big Brother Brasil, né? Quando a gente pega que o prêmio era R$500 mil ali, isso estava equivalendo a mais ou menos $294 mil na época. O dólar era muito próximo do real, era 1 e alguma coisa, né? E com isso ali você tinha $294 mil. E hoje em dia, no dia que foi pago, foi um prêmio de $278 mil. Mesmo sendo R$1,5 milhão e o outro sendo 500 mil, aqueles 500 mil lá atrás valiam mais do que R$1,5 milhão hoje. Então esse foi o poder, né, da desvalorização do nosso dinheiro, para vocês terem uma ideia do quanto aqui a gente teve de desvalorização do real lá nesses últimos anos, desde que o Big Brother existe, né? Lembrando que o Big Brother já tem mais de 21 edições, 20 edições. Desculpa, eu não sou um grande fã do programa, eu cheguei a assistir aquela anterior um pouquinho, alguns episódios, mas essa agora eu não sei, eu não me consigo ficar em frente à televisão durante muito tempo vendo esse tipo de coisa, que eu acho meio parado, assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem ver aquilo, eu não me divirto tanto assim com isso, então eu acabo, não tenho nada contra, não acho que é coisa de gente idiota, nem nada disso, tá? Mas eu acabo não conseguindo assistir ali, eu não tenho paciência mesmo pro programa. Então, nesse primeiro ponto é importante você entender que 1,5 milhão pode parecer muitíssimo dinheiro, né? Uma quantidade sonhável aí, uma quantidade que as pessoas desejam de dinheiro, mas não é tanto dinheiro se a gente comparar com essa perda desse poder de compra. Na verdade é uma quantidade de dinheiro legal, mas não é muito dinheiro, não é suficiente para você começar a comprar o que você quiser, esbanjar. E se a gente olhar aí, não dá nem para comprar, de verdade, não dá nem para comprar algumas casas de luxo na maioria das cidades brasileiras, tá? Uma casa de luxo aí hoje, se você olhar realmente uma casa grande, luxuosa e tal, vai custar mais que isso talvez. Na minha cidade, pelo menos, dentro dos condomínios fechados, esse valor seria suficiente para comprar em alguns condomínios, mas nos mais caros da minha cidade não seria suficiente nem para comprar uma casa. Então, importante a gente se lembrar desses fatores aqui. E pensando nisso, né, o que eu faria se eu fosse então aí a Juliette, né, foi a vencedora do programa, onde eu investiria aí meus 1,5 milhão? Será que esse vídeo chega nela em algum momento? Vamos tentar. Você pode mandar para todo mundo aí ver se uma hora a gente alcança ela. O Brasil não é tão grande assim, a gente consegue chegar nela. Então, o que eu faria aí, Juliette, se eu fosse você, né? Imaginando que você tem 1,5 milhão, eu não compraria nenhum passível. O que eu chamo de passível? Porque talvez você não esteja familiarizada com esse linguajar aí muito técnico. Então, quando a gente fala em passivo, a gente está falando de tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você compra um carro, por exemplo, isso tira dinheiro do seu bolso, você gasta com manutenção e tudo mais. Se você compra uma casa, você tem que gastar com manutenção, reforma, pintura, condomínio, tará, tudo isso são passivos. E comprar passivos quando você tem uma quantidade de dinheiro interessante, mas limitada, pode não ser uma ideia interessante, porque isso vai diminuir ainda mais o poder de compra do seu dinheiro ao longo dos anos, porque além de ele estar sendo afetado
afetado por inflação, aquela coisa toda, ele ainda está sendo utilizado ali, parte desse dinheiro, para cobrir os custos. Então, na verdade, esse dinheiro é interessante, mas se você comprar passivos, ele não é o suficiente para você não precisar trabalhar nunca mais. Agora, se você quiser chegar na independência financeira utilizando só esse dinheiro, você vai ter que reduzir o seu custo de vida, e é possível, né? Esse dinheiro aqui, ele é capaz de gerar, se você ativar no máximo de geração de renda dele aí, ele é capaz de gerar em torno de 150 mil reais por ano, o que seria ali uns 12 mil reais por mês. E se você quiser fazer esse dinheiro crescer um pouco mais, você pode gerar um pouco menos de renda, então você poderia gerar uns 100 mil de renda ali passiva e poderia fazer esse dinheiro talvez multiplicar o valor dele ao longo do tempo, né? Então você pode escolher esses dois caminhos aqui. Eu vou falar o que eu faria com um caminho mesclado das duas coisas, né? Onde a gente chegaria numa renda talvez ali em torno de 100 mil reais e também conseguiria fazer um crescimento de leve desse dinheiro. E aí o que eu pensei aqui? A primeira coisa que eu faria, como você viu, né? O real ali, ele está perdendo valor ao longo dos anos. Então não faz muito sentido manter todo esse dinheiro no Brasil. Por quê? Porque daqui 10 anos esse dinheiro vai valer menos ainda do que ele está valendo agora se a gente seguir essa tendência. É óbvio que na hora que a gente fala de investimentos, né, o espelho retrovisor, ou seja, enxergar o passado é sempre mais nítido do que o para-brisa, eu não posso te afirmar que isso aconteceria. Mas o ideal, para mim, qualquer cenário, seria enviar metade desse patrimônio para fora, né? Pelo menos metade, tá? Metade desse patrimônio direto para o exterior ali. E hoje em dia você já pode abrir conta em diversas corretoras, é bem simples aí você abrir conta e você poderia investir lá nos Estados Unidos, nas maiores empresas do mundo, e você também poderia gerar renda com esse dinheiro. E aí você não vai precisar daquele super conhecimento que você está pensando, você não precisa ser uma pessoa super técnica, porque hoje em dia a gente tem diversos ETFs nos Estados Unidos, são como se fossem fundos de investimento, onde você coloca o seu dinheiro ali, a taxa de administração é bem baixinha, porque eles não têm a gestão ativa, ou seja, não tem um gestor ali controlando, normalmente são fundos de índice, eles seguem a economia de certo modo, estou tentando simplificar aqui, porque vai que ela vê mesmo, né? Então a gente conseguiria ali diversificar. E aí lá nos Estados Unidos tem uma coisa chamada REITs, eles são ali investimentos, né, de empresas que trabalham com imóveis, empresas que lucram com imóveis. Você poderia colocar parte do seu dinheiro nesses ETFs de REITs, né? Então, nesses ETFs de REITs ali, você conseguiria investir em empresas que alugam imóveis ali ou que trabalham comprando e vendendo imóveis e você teria uma renda mensal em dólar. Olha que legal, você passaria a ter uma renda mensal em dólar se você investisse em um ETF de REITs ali. Tem diversos deles aí, se você fizer uma pesquisazinha, você consegue aqui mesmo nesse canal. A gente citou alguns para não ficar me estendendo muito, porque se for explicar cada um vai ficar um vídeo muito longo e sem edição é meio chato, né? Então a gente conseguiria ali, você tendo esse investimento, você conseguiria uma renda passiva em dólar. E detalhe, lá também tem alguns ETFs de empresas de dividendos, né? As chamadas Dividend Aristocrats, são diversos ETFs ali de empresas estabelecidas no mundo, ou seja, ações das maiores empresas do mundo ali, né? Você tem ETFs de ações, aqui tem ações do Walmart, ou tem ações de diversas empresas, do McDonald's, da Coca-Cola, de empresas que pagam ali, que distribuem muito dos seus lucros para os seus acionistas. Então você viraria, numa tacada só, sócia das empresas que mais distribuem os lucros para os acionistas de uma vez só. Você compraria ali também um pouquinho desses ETFs e aí você geraria também renda em dólar com esse dinheiro. E aí, se você quiser ali aumentar a quantidade de patrimônio que você vai ter no futuro, você pode também aproveitar e investir em um ETF ali das empresas de tecnologia. Imagina, investir no Facebook, Google, tudo de uma vez só. Esse dinheiro também é suficiente para você fazer uma diversificação bem grande ali. Você investir nesses ETFs também de empresas de tecnologia ali, você conseguiria ter um bom resultado também, e quando essas empresas crescerem, o seu patrimônio cresceria junto com elas, né? E se você ainda quiser diversificar mais um pouquinho, então já tem renda em dólar, um pouquinho de crescimento na carteira, né? No que a gente chama carteira, esse portfólio de investimentos que você teria ali. Então, se você quisesse ainda aumentar um pouco mais a estabilidade, porque pode ser que você não goste de oscilação, você também poderia colocar uma parte boa ali em algum ETF que replique o S&P 500. Aí você vai perguntar, o que é isso? Né? S&P 500 é ali o índice das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você investiria também uma parte do seu dinheiro nas maiores empresas de uma vez. E não nas que mais pagam dividendos, né, como eu citei anteriormente, mas nas maiores. Né? Então, não necessariamente elas estão gerando renda para você, mas o fato dessas empresas crescerem ali vai fazer o seu patrimônio crescer. E aí te sobrou ainda uns 750 mil reais depois de você ter feito tudo isso, depois de você ter diversificado em todas essas coisas ali, gerando renda em dólar já, esse dinheiro você investiria no Brasil. De imediato, né, você pode pôr esse dinheiro no Tesouro Selic até você ir se acostumando aqui, e a mesma coisa vale para na hora de você enviar esse dinheiro para fora, porque como o dólar está caindo, né, eu faria um preço médio nesse momento do dólar ali, então deixa o dinheiro no Brasil, vai enviando mensalmente, né, aos poucos, porque se você investir tudo isso de uma vez, a oscilação ali pode
pode te assustar, porque pode cair 10%, você perdeu uma parte muito grande do dinheiro, desesperar e tirar antes da hora. Então o ideal é você fazer esses investimentos mensalmente. Então enquanto isso, você pode subir os 1,5 milhão todo no Tesouro Selic ali, vai ter uma rentabilidadezinha bem pequenininha, mas vai ser diária ali, você vai ver sempre o dinheirinho aumentando um pouquinho, aos poucos, enquanto você vai fazendo esses investimentos, enquanto você estuda também, né? Porque você vai ter que estudar para aprender a gerir aí a sua pequena fortuna. Então, você poderia ali deixar esse dinheiro no Tesouro Selic, a metade que vai ficar no Brasil também, e a outra metade também, até você ir transformando em dólar. E enquanto isso, você vai estudando ali alguns CDBs. É importante você ter renda fixa aqui no Brasil também. E nesse momento do Brasil, a gente está com a taxa Selic aumentando. Então, significa que não é o melhor momento para você investir nas rendas fixas agora, porque essa taxa pode ser reajustada para uma taxa mais alta daqui a pouco. E com isso, você poderia ganhar mais dinheiro se você deixar para investir daqui a pouco. Então, o ideal é você investir em investimentos no Brasil de curto prazo na renda fixa. Essa parte que você vai deixar na renda fixa, pelo menos uns 375 mil, por aí, alguma coisa nesse sentido, você poderia deixar ali investimentos que vão vencer em breve. Então, LCIs, LCAs aqui que estão mais próximas do vencimento, porque assim você vai esperando a taxa Selic subindo para você realocar esse dinheiro. Parece uma coisa complicada, mas não é não, tá? São alguns investimentos ali onde você empresta dinheiro para algumas instituições, elas te pagam um jurinho. Então, LCIs e LCAs, até a taxa Selic aumentando, ela está em 2,75, quando ela chegar ali uns 6%, que ela deve chegar em breve, aí você já pode começar a pensar mais em comprar títulos de mais longo prazo. Tem os CDBs pré-fixados que devem aumentar a taxa, você pode investir um pouco no Tesouro IPCA+, que são de vencimentos longos para você conservar esse dinheiro por mais tempo. E claro, você poderia também diversificar aqui em fundos imobiliários no Brasil. Fundos imobiliários são a mesma coisa que aqueles rates que eu expliquei lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil, e eles pagam também dividendos mensais ali. Então você geraria uma rendinha para você poder gastar aí um pouco de dinheiro e poder viver também, né? Ou necessariamente reinvestir o dinheiro se você quiser crescer, porque você não deve parar de trabalhar, principalmente agora que você ficou famoso, está cheio de inscrito no Instagram. Isso dá um dinheiro danado, falo por experiência própria. Então você poderia ali ir gerando um pouco de renda nesses fundos imobiliários e, claro, um pouquinho de ações à medida que você fosse aprendendo. Você pode se inscrever no canal aí, estudar algumas ações aqui, com o tempo você vai entender e vai fazer esses aportes. O mais importante é entender que esse dinheiro não é uma grande fortuna, é um dinheiro interessante que, se você conseguir trabalhar ele da maneira correta, pode ser que você nunca mais fique pobre mesmo, porque você poderia ali fazer esse dinheiro render, e como você está trabalhando, você nem ia precisar desse dinheiro no momento e vai deixando esse dinheiro crescer e você pode nunca mais precisar trabalhar. Mas se você utilizar esse dinheiro da maneira errada ali, né, e não fizer os investimentos e não e simplesmente sair comprando passivos, é um dinheiro muito pouco, pode acabar antes ainda do fim do ano. Dá para você acabar com esse dinheiro de uma vez. Então, espero que você tome a decisão correta e entre para o mundo dos investidores, se é que você já não é um investidor. A gente não sei nada sobre sua vida, né? Talvez você até já invista. Eu espero que tenha ajudado aí esse vídeo de alguma forma, tanto você que tem 1 milhão e não é a Juliette, quanto as outras pessoas que também entenderam aqui como funciona um pouco desse racional. Peço desculpa por não ser um vídeo editado, mas é que de fato já tinha um vídeo programado para hoje, que é o vídeo que vai sair editado no fim do dia. Esse vídeo aqui eu fiz de surpresa aí, só para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, e vocês são muito bem-vindos, vocês que vieram aí atrás desse negócio do Big Brother, são muito bem-vindos aí no canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.